Olá, mulheres, tudo bem? Vocês não acreditam que eu preparei para vocês uma maratona de vídeos falando sobre tratamentos com laser de CO2 íntimo. Sim, essa maratona vai ter 5 vídeos. Em cada um deles eu vou falar um pouquinho mais sobre os tratamentos que nós podemos realizar com o laser de CO2. E nesse vídeo hoje eu vou falar sobre incontinência urinária. Então, eu vou falar para vocês como é feito o laser de CO2 na incontinência, o que é incontinência urinária, qual a idade que esse procedimento pode ser feito também. Eu só não vou falar sobre valores, porque você sabe que médicos não podem falar sobre valores nas redes sociais, então precisa entrar em contato com a minha equipe, tá? Para quem não sabe, a incontinência urinária é a perda involuntária de urina, Simples esforços como espirrar, tossir ou até mesmo segurar um pouquinho para chegar ao banheiro, infelizmente, vai acabando se tornando impossível, E afeta principalmente as mulheres pela pressão na região pélvica, que é causada pela gestação, pelo desequilíbrio hormonal durante e após a menopausa e até mesmo pela constituição feminina, pelo nosso corpo ele ter mais peso mesmo. Algumas infecções urinárias de recorrência também podem levar à incontinência. A gente sabe que o tratamento mais efetivo para a incontinência urinária leve e moderada é o laser ginecológico, que ele é realizado na parte interna da região genital. Ele melhora muito a sustentação da bexiga e leva ao aumento da produção de colágeno e elastina na região pélvica. A gente sabe também que casos mais graves precisam ser resolvidos com um tratamento cirúrgico, Aí sim, o tratamento cirúrgico ele é indicado para os casos mais graves, onde a gente sabe que o tratamento a laser não vai ser tão efetivo, tão eficaz, e por esse motivo sempre é necessário você fazer uma avaliação para que a gente possa entender se você tem uma incontinência leve, moderada ou grave. A idade que a gente indica o tratamento normalmente é quando os sintomas aparecerem. Então, se você tem 20 anos e você tem a queixa de incontinência urinária, o tratamento é para você. Lógico que você não pode ser uma paciente que nunca tenha tido relação sexual, não pode ser uma paciente virgem, Porque o equipamento ele tem uma ponteira que vai por dentro da vagina. Então, esse tratamento é realizado em pacientes que tenham queixas urinárias, Se a paciente ela tem perda de urina, em qualquer idade ela pode realizar. Não tem um limite de idade também, que isso é muito importante a gente falar, porque às vezes a paciente fala, eu tenho 60 anos, não devo fazer. Deve sim fazer o tratamento para melhorar a sua qualidade de vida, para melhorar inclusive a sua autoestima. Eu sempre falo que nós não devemos normalizar o uso de fraldas, por exemplo, por mulheres que já estejam aí numa idade acima de 60 anos, porque isso realmente é muito constrangedor para a mulher. Às vezes fica até um cheirinho de urina, na calcinha. Então isso realmente é bem constrangedor. O laser, então, ele é indicado para qualquer tipo de idade, a partir do momento que a mulher começa a apresentar alguns sintomas. Segundo, ele é um tratamento praticamente indolor, Nós realizamos anestesia dentro do canal vaginal para o paciente ficar super confortável. Após o procedimento, é necessário a paciente ficar em repouso absoluto no sentido de vida sexual, Ela pode ter sua vida normal, sua rotina normal, mas repouso em relação à atividade sexual. Não pode ter relação sexual por 7 dias, porque ali dentro do canal vaginal, o tratamento que foi realizado, ele acaba tirando um pouquinho da camada superficial ali da mucosa. E se você tiver relação sexual, vai incomodar, vai doer, vai acabar saindo até uma secreçãozinha bem desagradável durante a relação sexual. Então, é por isso que é necessário ficar em abstinência sexual. Depois de uma semana, tranquilo, vida sexual normal. Se você usa preservativo, tudo bem. Se você usa algum lubrificante, tudo bem também, Em relação ao preparo para o exame, somente anestesia local, que é realizada na clínica. Não tem necessidade de você usar nenhum creme, ficar sem ter relação sexual, não precisa, de verdade. Você vai para a clínica e na clínica a gente vai fazer todo o seu preparo, Então, para a incontinência urinária de grau leve e moderado, super bem-vindo. Nós realizamos normalmente 2 sessões, com intervalos de 1 mês entre as sessões.
e a paciente então depois vai precisar sim fazer manutenção. Eu sempre falo que a gente tem um processo de envelhecimento já como se fosse um reloginho no nosso corpo, que ele acontece todos os dias. A gente não consegue simplesmente pegar e barrar esse processo de envelhecimento. A gente consegue ter algumas atuações como anti-aging, que a gente fala, né? Que é anti-envelhecimento, usando colágeno, elastina, fazendo suplementação com proteínas. Porém, barrar o processo de envelhecimento a gente não consegue, de fato. E aí então entra a necessidade de fazer a manutenção. Isso é uma pergunta que as mulheres sempre fazem. O tratamento dura para sempre? Não, o tratamento não dura para sempre, tá? Existem algumas mulheres que ficam mais de um ano sem queixas. Existem algumas mulheres que quando começa a fazer um ano mais ou menos de procedimento, já começam a ter queixas novamente, e aí sim a gente indica fazer um novo procedimento, que seria a manutenção, tá? Então eu gravei esse vídeo falando sobre a aplicação do laser na incontinência urinária. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho mais sobre atrofia, alargamento, correção de cicatriz, né? Então, se você também tem alguma sugestão para que a gente possa colocar aqui na nossa maratona vídeos falando sobre o laser de CO2, venha dar a sua sugestão. Esse é o vídeo 1 da nossa maratona. Vamos ver quantos vídeos a gente vai fazer aí. Eu acho que uns 5, mas se a gente quiser incrementar um pouquinho mais aí, a gente vai prolongando essa maratona. Curte o vídeo, ativa o sininho, compartilha para as amigas, que eu tenho certeza que esse conteúdo ele é bastante enriquecedor para todas as mulheres.